Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de maio de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, antes de mais nada eu peço a você que me dê um feedback sobre um novo equipamento que eu estou usando para gravar os vídeos aqui em um salão em que tem um cenário melhor, um cenário mais legal para apresentar para você o programa. Bom, o assunto agora de tarde ainda é o ataque do governo norte-americano ao nosso sistema de justiça e Alexandre de Moraes, mas na verdade nem há que se falar de Alexandre de Moraes, há que se falar do Poder Judiciário brasileiro. O ataque não é a pessoa física e é assim que o governo federal, o governo do presidente Lula, está entendendo as ameaças de sanções contra um juiz brasileiro por tomar decisões apoiadas por todo aquele colegiado. Então, se tiver que punir alguém, eles deveriam punir, assim, dentro das possibilidades deles, porque o Brasil, como disse o Alexandre de Moraes, é um país soberano, não é? É um país soberano e não há por que se submeter o nosso judiciário às leis de outro país, às ideias de outro país. Não é? E aqui, tudo que o Moraes decidiu foi apoiado por todo o STF, pela grande maioria do STF. Só os 2 ministros que o Bolsonaro indicou que não votam com ele. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui é que foi feita essa ameaça. O Marco Rubio, secretário de Estado, disse numa comissão do Congresso americano que a grande chance de sancionar o Moraes com proibição de entrada dele nos Estados Unidos e com uma lei de morte financeira. Ou seja, eles determinariam às empresas norte-americanas que não fizessem negócios com o Alexandre de Moraes. O que é que significa isso? Que, por exemplo, cartões de crédito que tenham bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, o American Express, Mastercard, Visa, né, são empresas, grande parte são todas norte-americanas. Essas empresas estão sediadas ao Brasil e para funcionar aqui elas têm que cumprir as nossas leis. Agora, mais fácil do que isso é a decisão que está para ser tomada a qualquer momento. O governo Lula e o Alexandre de Moraes estão esperando a primeira sanção, qualquer tipo de sanção, de punição feita pelo governo de Donald Trump aos Estados Unidos. A primeira consequência eu vou anunciar para você agora em primeira mão. A primeira consequência é expulsar o Elon Musk do Brasil. O Elon Musk vai ter o X fechado e, mais do que isso, a Starlink vai sair do Brasil. O presidente Lula já está tratando de obter apoio para a internet por satélite de outras empresas e o Elon Musk vai ser proibido de fazer qualquer negócio no Brasil, assim como o Alexandre de Moraes vai ser proibido de fazer qualquer negócio nos Estados Unidos. O que é que você acha dessa punição? Conta aí para nós nos comentários. E vamos ver agora a reportagem que eu preparei para você. Agora tem que falar no microfone. A primeira é do nosso colunista Igor Gadelha, ele que atualizou já uma das histórias que ele trouxe já no comecinho dessa manhã, já tem novidade. Ele dá conta que Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes.
Aqui, detalhes da coluna do Igor Gadelha, você acompanha junto comigo aí na tela. O presidente Lula orientou o Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça do governo Donald Trump de aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Informaram a coluna sob reserva fontes do Palácio do Planalto e da diplomacia brasileira. A ameaça foi exposta na quarta-feira, ontem, no dia 21 de maio, pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Durante a audiência na Comissão das Relações Exteriores da Câmara, Rubio disse que há grande possibilidade de o país aplicar sanções a Moraes. Nesta segunda-feira que o governo brasileiro avalia rever todos os contratos firmados com a empresa Starlink em relação à geração de energia. A Starlink é uma companhia do empresário Elon Musk, que também é proprietário da rede social X, o antigo Twitter. A Starlink não é dona de todos os satélites do Brasil, diferente do que estão dizendo por aí. Viralizou um vídeo em que um homem é questionado sobre a queda do X no Brasil. Ele diz que a decisão de Alexandre de Moraes, do STF, deixa a população brasileira vulnerável porque Elon Musk é dono de todos os satélites do Brasil. E ele diz que o Congresso americano está sugerindo que Elon desative os satélites do Brasil em uma represália à suspensão do X. Será mesmo? A Starlink, que é o projeto de satélites da SpaceX do Elon Musk, não é responsável por todos os satélites do Brasil. Segundo a Anatel, atualmente há 52 satélites em operação comercial no país. Desses, apenas um é operado pela SpaceX. Ao comprova, a Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telefonia TIM, Claro e Vivo, reforçou que a informação divulgada no vídeo não é verdadeira. A Conexis ainda explicou que para ter a oferta de internet, as operadoras utilizam suas próprias infraestruturas. O que acontece é que em algumas áreas remotas, as empresas utilizam satélites de terceiros, como é o caso da SpaceX, que é uma terceirizada. Ou seja, os serviços de internet no país não dependem apenas dos satélites da Starlink. A Claro é de propriedade do grupo mexicano América Móvil, enquanto a TIM é controlada pela Telecom Italia Finance. O que ocorre, conforme os dados da Anatel, é que a Starlink é a principal operadora de internet via satélite no país, com cerca de 46% da cobertura. No entanto, no Brasil, esse tipo de conexão não chega a 1% do total de assinantes de banda larga. Não só o Elon Musk não tem esse poder todo aqui no Brasil, como ele se enquadrou direitinho ao que o Alexandre de Moraes mandou ele fazer no ano passado. O Alexandre de Moraes mandou ele bloquear perfis, ele não quis, o Alexandre de Moraes tirou o X do ar, não é? E multou pesadamente o Elon Musk, e o Elon Musk não pagou. Aí o Alexandre de Moraes congelou as contas da Starlink e já vinha aí uma proibição de a Starlink operar no Brasil, que é onde está conseguindo ganhar dinheiro, porque a Starlink é uma bomba, não está funcionando, não está dando lucro, assim como a Tesla está caindo. Então o Musk acabou se submetendo, pagou as multas bonitinho, nomeou um representante aqui no Brasil para responder pelo X, e está aí bem enquadradinho, mas foi o Elon Musk que deu bola para o Eduardo Bolsonaro e foi atrás de montar essa presepada contra o Poder Judiciário brasileiro. Veja, não é Alexandre de Moraes, é o Poder Judiciário brasileiro, é a soberania do país. Qualquer um que diga para você que concorda com isso é um apátrida, é um imbecil, é alguém que não honra o país em que vive. Mas estamos falando, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, não é? Que é outro verme igual ao pai, igual aos irmãos, igual à madrasta. A previsão de Eduardo Bolsonaro sobre quando Trump sancionará a Moraes. Eduardo Bolsonaro desembarcou em Washington na quinta-feira, ontem, dia 22, um dia após o governo Trump confirmar que estuda a sanção contra Moraes. Um dia após o governo Trump dizer que há grande possibilidade de aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro viajou a Washington e Eduardo, que está autoexilado com a família no Texas, desembarcou na capital americana na tarde de quinta para uma série de compromissos que incluem o governo Trump. O que ele faz lá? Ele não trabalha, ainda está dando despesa pro poder legislativo brasileiro e passa os dias lá correndo atrás de se vingar do Alexandre de Moraes.
Em conversa com a coluna do portal Metrópolis, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro previu que os Estados Unidos devem oficializar as sanções a Moraes rapidamente, possivelmente inclusive até o final de maio. Bom, essa é uma péssima notícia, mas não para o Alexandre de Moraes, é uma péssima notícia para Elon Musk, você já vai entender. Enquanto isso, a OAB, segundo a Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura, manifesta preocupação e repúdio à ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Clara violação à soberania, mas é óbvio que é isso. É óbvio. E a OAB, que nem é tão progressista assim hoje em dia, não é? Mas não precisa ser nem de direita nem de esquerda, precisa ter respeito por si mesmo, porque quem não respeita a pátria em que vive, eles se dizem patriotas, esses caras são patriotas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que havia grande possibilidade de sancionar Moraes e a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Nacional publicou uma nota oficial manifestando preocupação e absoluto repúdio diante das ameaças do governo Donald Trump de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Durante uma sessão de Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, eles fizeram essa presepada e a OAB foi para cima como era o mínimo, né, que tinha que fazer. Aí o Malafaia surtou com a OAB, gente. É muito ridículo esse. Bom, a batata dele tá assando, viu? O ICL vai fazer um documentário bem bacana sobre o Malafaia, eu tô esperando para assistir. Malafaia chama a OAB de covardes esquerdopatas, após nota pró-Moraes. Pastor considerou que a ordem deveria defender os presos do 8 de janeiro, não o Alexandre de Moraes. O Malafaia criticou duramente a OAB após a entidade divulgar uma nota de repúdio contra uma ameaça do governo Donald Trump de estudar sanções contra Moraes. É um capacho. Cartões bloqueados e redes suspensas. O que é a lei Magnitsky, que Marco Rubio ameaça usar contra Alexandre de Moraes? Marco Rubio afirmou no Congresso dos Estados Unidos que o governo Trump estuda usar lei que impõe sanção financeira a violadores de direitos humanos contra o ministro do Supremo. Muito bem, a possível aplicação da lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes pode afetar a vida financeira e digital do magistrado, ainda que o Brasil não esteja diretamente sujeito a medidas. Segundo o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, uma grande possibilidade de Moraes ser atingido pela ofensiva de Trump. Aprovada em 2012, durante o governo de Barack Obama, a lei Magnitsky foi uma resposta direta à morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que havia denunciado um esquema de corrupção envolvendo autoridades e faleceu sob custódia de Moscou. Concebida inicialmente para responsabilizar envolvidos no caso, a legislação passou por uma ampliação significativa em 2016, quando Trump assumiu pela primeira vez. Com a aprovação de uma emenda, seu escopo foi estendido para permitir sanções contra qualquer indivíduo acusado de corrupção, de violações graves de direitos humanos. Prender gente que tenta dar golpe de Estado, para ele, é violar direitos humanos. As sanções têm consequências práticas severas para indivíduos e entidades atingidos. Ao terem seus bens congelados sob jurisdição americana, os alvos perdem acesso a contas bancárias, etc., que o Moraes não tem nos Estados Unidos. Além da perda patrimonial, as pessoas sob sanções passam a ser proibidas de entrar nos Estados Unidos, que também não me parece que é motivo para preocupação para o Alexandre de Moraes, o que afeta diretamente diplomatas, empresários e líderes políticos. No ambiente digital, os efeitos são igualmente severos. Empresas de tecnologia com sede nos Estados Unidos, como o Google, podem ser obrigadas a suspender ou encerrar contas pessoais ou institucionais dos punidos. Isso inclui o bloqueio do acesso a serviços como Gmail, Google. É tão infantil isso, há tantas formas de contornar isso que nem adianta falar, é muito infantil. E essa matéria também é um pouco infantil. Além disso, o Google, assim como todas as empresas baseadas nos Estados Unidos, é legalmente obrigado a monitorar e relatar qualquer movimentação financeira, digital, contratual que envolva o indivíduo atingido. E aí eles esquecem que essas empresas estão atuando no Brasil, sob permissão do Brasil, não é? Mas aí nós vamos entender o que é que está acontecendo. A sanção dos Estados Unidos a Moraes pode gerar uma crise diplomática. Uma eventual reação do governo americano e Donald Trump contra Alexandre de Moraes pode gerar uma crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil, diz o professor Wallace Corbo, da FGV.
Sanções contra Moraes são inadmissíveis. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é não normalizar que é o uso do Estado americano como estratégia e forma de responder ao adversário da extrema-direita global. Ontem, o chefe da diplomacia, Marco Rubio, fez aquilo que você já sabe, e o descontentamento com as decisões do ministro, principalmente contra políticos bolsonaristas, é o que motivou isso. É coisa do bolsonarismo. Bom, minha amiga, meu amigo, quem começou toda essa presepada foi o Elon Musk, quando ele tentou enfrentar Moraes. E ele cedeu, mas ficou furioso, né? Não é o tipo de sujeito que está acostumado a perder, como ele perdeu ano passado por Moraes aqui no Brasil. E aí ele seguiu com esse plano de se vingar do Moraes através dessa lei Magnitsky e levou o governo Trump para esse lado. E ele recebeu conselhos e tem ignorado esses conselhos sobre a disputa com Moraes. O inquérito das milícias digitais, que inclui o bilionário sul-africano Elon Musk, que está quase parado no STF desde que esquentou a investigação de tentativa de golpe de Estado. Nas últimas semanas, o Moraes, relator de ambos os processos, tem questionado muito menos a rede social X de Musk. Mas agora esse episódio acende tudo de novo. O entorno de Musk tenta convencê-lo a não colocar mais lenha na fogueira com Moraes. Sem sucesso, os torpedos contra o ministro no X não cessam. A intenção é apaziguar, mas nunca se sabe, diz o interlocutor do bilionário. O que é que acontece? Vamos lá. O governo Lula, na recente viagem à China, olha essa fotografia, que bacana. É a fotografia do Lula assinando um acordo com a concorrente chinesa da Starlink, do bilionário Elon Musk. A empresa desenvolve um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites de órbita baixa. O Ministério das Comunicações assinou na terça-feira acordo com a empresa chinesa SpaceX, concorrente da Starlink do bilionário Elon Musk. A empresa chinesa está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de sistema de satélite em órbita baixa, igualzinho à empresa do Musk e a várias outras empresas. A Starlink, graças ao Bolsonaro, ela domina metade do comércio de internet por satélite direto na casa da pessoa, que é feito em lugares ermos, como os fundões do país, nas regiões muito afastadas, interior da Amazônia tem muito, mas tem um monte de concorrente da Starlink querendo entrar, não é? E a China vem com tecnologia muito forte por aí. Então, minha amiga, meu amigo, isso é tudo ilusão dos americanos de que eles podem sancionar. E essa reação do Brasil não para por aí. Veja bem, o Gilmar Mendes, ele diz que estrangeiros não podem ficar cerceando a jurisdição doméstica, eles não têm o que se meter aqui no nosso poder judiciário. E a reação do Moraes após essa ameaça de punições do governo Trump foi nada. Basicamente nada. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não se mostrou abalado com as ameaças de punições feitas ontem pelo chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e em conversas com colegas da corte e com integrantes do governo Lula, o magistrado destacou que não reagirá diretamente à fala de Rubio e seguirá normalmente com sua vida e seus julgamentos. Os ministros do STF relataram que a manifestação indignou todo o tribunal, mas que é consenso que a resposta deve ocorrer por vias diplomáticas pelo governo Lula. Nesta quarta-feira, Rubio disse que a gestão Donald Trump estuda implementar sanções contra Moraes. A manifestação ocorreu em depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos capitalizando o movimento contra Alexandre de Moraes, disse a aliados que as sanções devem ocorrer na próxima semana. A própria base bolsonarista ainda tem dúvidas sobre as punições e diz que só acredita vendo. Eles sabem o que é que representa uma ação como essa. Como informou a coluna, ministros de Lula procuraram magistrados do STF para dizer que o presidente ordenou agir com firmeza e mostrar aos Estados Unidos que um ataque a Moraes é também uma afronta à soberania brasileira. E aí, o Bananinha não perde por esperar. O parceiro dele, o Paulo Figueiredo,
o neto do ditador asqueroso João Batista Figueiredo, o último ditador sanguinário da ditadura sanguinária que esses bolsonaristas psicopatas apoiam, ele chegou a vez dele. O que falta para o STF julgar a denúncia contra Paulo Figueiredo é nada. Eu vou resumir isso aqui para você, é nada. Ele vai ser indiciado à revelia e se ele pisar no Brasil, é cana. Minha amiga, meu amigo, a primeira reação do Brasil, se o Alexandre de Moraes for sancionado, você sabe qual vai ser? A primeira reação vai ser, basicamente, expulsar o Elon Musk do Brasil e com ele todo o lixo que ele trouxe para cá, o X e a Starlink. Boa viagem, Elon Musk, e essa decisão dos Estados Unidos pode livrar o Brasil de uma arma para a extrema-direita, porque o X hoje é uma arma na extrema-direita porque ele dá muita voz só para a direita e encolhe a voz da esquerda. Depois disso, o Elon Musk ainda tem um processo aqui dentro do Brasil por estar indiciado no inquérito das milícias digitais. Não temos jurisdição para prendê-lo nos Estados Unidos, mas também se ele pisar no Brasil, para qualquer coisa, já era.